Ele disse, num assunto como esse, segurança eterna, certeza de salvação, Deus decidiu falar não necessariamente por meio de uma visão espetacular, nem necessariamente por meio de uma voz audível. O que te faz acreditar que Ele não possa usar esse mesmo sistema simples para falar conosco no dia a dia? Com o tempo eu fui aprendendo verdades na Bíblia, com Provérbios 20, 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus quer trazer direção para mim e para você. Agora, nós precisamos entender como a coisa funciona. E naquele dia, aquele pastor simplificou e falou, Luciano, aprenda a escutar seu coração. Ele falou, a frase sou estranha agora, mas principalmente em momentos onde você sabe que sua cabeça não quer fazer algo, vai ficar fácil perceber que aquilo não vem de você. Eu costumo brincar que a primeira experiência você não esquece. Eu estava passando por uma praça da cidade, era um dia frio, eu estava usando a blusa de lã, era ainda um adolescente, e durante muitos anos, quando eu e meus irmãos, à medida que nós fomos crescendo, sendo criados, nós enfrentamos muita dificuldade financeira, e durante muito tempo todo mundo usava roupa ganha, que normalmente não vem em bom estado. Agora eu com o salarinho de office boy, ralei, juntei dinheiro uns meses para dar entrada e parcelei o resto de uma blusa de lã. Dessa você compra numa promoção de loja de departamento. Ainda lembro o dia que eu estava dentro da loja e anunciaram no microfone, promoção no setor de inverno. E aí eu fui lá, aquelas queimas, comprei aquela blusa de lã, o inverno estava acabando. Tinha dia que nem frio direito estava, a gente saía suando, mas eu orgulhoso, que agora eu tinha minha blusa nova de lã. Esse dia eu estou com ela. Eu estou passando por uma praça e vejo um mendigo debaixo do banco. E quando eu estou passando perto dele, começa a me chamar a atenção, eu olho para ele. Algo dentro de mim, não era uma visão espetacular, não era uma voz audível, mas algo dentro de mim começa a borbulhar. E aquela coisa interior, que eu não consigo chamar de pensamento, nem de sentimento, aquele testemunho interior parece me sugerir fortemente, aqueça esse homem. Eu lembro que eu parei, fiquei olhando para o mendigo, falei, Deus, se for você, usando aquele sistema simples que o pastor me ensinou. Eu falei, me ajuda a entender o que está rolando. Falei, considerando que o senhor não deve ter planejado que eu passe a noite abraçado com esse homem, o senhor deve estar pedindo a minha blusa de lã. Eu passei 3 anos sem uma dessas. E agora que eu tenho uma, e eu estou olhando esse cara bêbado, dormindo no chão, que não toma banho, vou dizer uma coisa para o senhor. Com ele essa blusa dura 3 dias. Comigo dura 3 anos. Se eu der a minha para ele daqui 3 dias, o senhor tem 2 passando frio. Se eu ficar, é um só. Você percebe essa hora que sua mente está dizendo, eu não quero fazer isso. E nessa hora eu lembrei, quando o seu coração está sugerindo que sua mente não quer, há um forte indício de que não vem de você. Eu não queria dar minha blusa. Eu estava desfilando ela com orgulho. E naquele momento eu fiquei lembrando do pastor dizendo, ouça seu coração. Eu falei, só tem um jeito de saber. Fui lá, acordei o bêbado. Falei, Deus mandou eu te aquecer. Tirei a blusa, entreguei, ele vestiu. Voltou a deitar e dormir. Nem obrigado o miserável falou. Miserável literal. Eu fiquei com uma raiva. Eu falei, nem agradeceu. Me deu um arrependimento, a vontade de tomar de volta. Me deu nojo de pegar de volta. Aquele misto de sentimento. Eu queria dizer para você que eu ouvi um coral de anjos, que tudo ficou maravilhoso depois daquilo, mas nada, eu estava com raiva dele, com raiva de mim. E eu pensei, acho que deu ruim esse negócio. E agora, sem saber o que fazer, eu decido ir embora, até porque está frio. E quando eu saio e começo a dar os primeiros passos, o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele me disse, se você aprender a seguir o testemunho interior e ouvir a minha voz, você vai viver uma vida de aventuras extraordinárias. Pensa numa promessa que tem se cumprido até hoje. Naquele momento, quando eu comecei a andar e ele começou a falar comigo, eu entendi que aquilo era Deus desde o início. E eu vou aprender a dar valor a isso. Aquele pastor naquele dia falou para mim, Luciano, o testemunho interior merece a nossa atenção. E eu comecei a lembrar que meu pai falava disso. Em outras palavras, meu pai dizia, não estou com paz para tomar essa decisão. Tomei essa decisão porque estou sentindo paz. Eu perguntava, pai, o que é esse negócio de paz? Ele estava a declaração de Paulo aos Colossenses, seja a paz o árbitro, o juiz nos vossos corações. E diz, a paz é uma espécie de confirmação que o Espírito Santo traz, de que
é para avançar. Ele falou, eu leio aquilo como fosse um semáforo com um sinal verde. E diz, mas a falta de paz, normalmente para mim, é como o sinal vermelho do semáforo. É algo que está me dizendo, para, não avance. E eu comecei a prestar atenção no fato de que o testemunho interior é o que Deus quer usar. Porque Deus quer falar comigo, com você, de forma simples, mais simples do que imaginamos. Eu vejo o tempo todo as pessoas dizendo, Deus não fala comigo. Eu digo, será aquele que não fala ou você não entende como ele fala? Todo culto você vai ter um treino. Quando chega a hora da oferta, duas vozes vão falar dentro de você. Uma diz, dá nada não. Vou dar essa nota menorzinha da carteira. E a outra vai dizer, dá sim, pula, pega a outra. Eu lembro de um dia que eu falei para um, considerando que o irmão não é um esquizofrênico no mais alto grau de dupla personalidade, uma voz falando pode ser a sua, a outra não. Considerando que nós dois já sabemos qual é a sua, seu avarento, falei para ele. Ele não era muito empolgado para dar, ele mesmo admitia isso. Eu falei, de quem a outra voz está sugerindo que você dê? Aí ele, querendo simplesmente assim se esquivar, falou, será que é o diabo? Eu falei, só se ele converteu. Para fazer campanha, para você investir no reino de Deus, só se ele converteu. Gente, não é difícil reconhecer a voz do Espírito Santo. Ou o testemunho interior do Espírito Santo. Você chega numa roda de conversa lá no trabalho ou na escola, tem um grupo de pessoas contando piada. E você chega e começa a rir do que está ouvindo, lembra de algumas coisas, começa a contar, mas daqui a pouco a conversa migra de piada a piada suja. A diferença entre um e outro não é a falta de graça. É só às vezes a falta de pudor, de moral, de respeito, de pureza. E à medida que o assunto foi virando, bateu a saudade do velho homem, você mesmo resgatou um monte de coisa, riu com eles, fez todo mundo rir. Quando você saiu de lá, algo dentro de você, não é uma visão espetacular, não é uma voz audível, mas algo dentro de você, que nem você sabe explicar, está te sugerindo fortemente, esse não é o seu lugar, você não deveria ter ficado ali comendo todo esse lixo. Quem que está fazendo isso com você? O Espírito Santo. Aí vamos trocar de roda de amigos. Você deixou a roda dos ímpios e agora encontrou uma outra roda de gente da igreja. Mas não são irmãos quaisquer. São aqueles que o veneno corre no canto da boca. Que a língua é bifurcada, bipartida. E o time dos maledicentes está usando a língua feita um chicote, um açoite, para bater no outro que não está ali para se defender. E você decide se unir com eles e fala mal do seu irmão. Mas daqui a pouco você sai dessa roda e de novo aquele mesmo desconforto. Não é uma visão espetacular, não é uma voz audível, mas algo está te sugerindo fortemente. Você não deveria ter falado do seu irmão dessa forma. Quem é que está fazendo isso com você? O Espírito Santo. Gente, se o Espírito Santo não fala com o crente, ele é uma das criaturas mais loucas que existe. De vez em quando eu pergunto para alguns, com quem que você vive discutindo? Ou você é um doido de pedra, ou tem alguém tentando falar com você. Vamos falar do crente um pouquinho mais sério, que não está em nenhuma dessas outras duas rodas. Aquele que está no lugar secreto, no tempo com Deus, de oração, no devocional, e ele está orando, daqui a pouco ele entra naquele lugar do quebrantamento. Meus filhos diziam que a melhor hora de pedir algo para papai e mamãe era depois do tempo com Deus, que a gente vinha tudo quebrantado. Aí está lá quebrantado, você fala, Jesus, hoje eu estou facinho, pode pedir qualquer coisa, e de repente vem algo dentro de você e diz, então perdoa fulano. Aí você diz, fulano não. Se Deus não fala com você, você está discutindo com quem? Não, fulano não. Aí algo dentro de você começa, perdoa fulano. Lembre de quantos anos de boa amizade, relacionamento, tudo que vocês viveram juntos. Não precisa se afastar, romper dessa, perdoa fulano. Aí algo começa, é quase como se fosse uma queda de braço, você sente está perdendo. Aí você começa a ceder condicional. Posso até perdoar, mas vai ter que vir rastejando, mendigando meu perdão. A fortaleza de orgulho está enorme. E aquilo continua, perdoa fulano. Aí você pensa, mas ele não merece, mas eu não quero. E aquela coisa continua dentro de você, perdoa fulano. E daqui a pouco, para encurtar o processo, vencido na queda de braço, você se encontra chorando. Você diz, tá bom, eu perdoo em nome de Jesus. E algo vem e lava a sua alma. Quem fez isso com você? O Espírito Santo. Agora, se ele age de forma tão simples, por que é que nós complicamos isso?
Eu não estou aqui sugerindo que toda vez que você for atravessar a rua, você tem que dobrar o joelho e perguntar ao Espírito Santo, atravessa aqui na faixa ou mais ali na frente. Eu não estou dizendo que você tem que acordar toda manhã, ficar meia hora orando em línguas na frente do guarda-roupa, Espírito Santo, qual é o look do dia. Embora honestamente, me permita com muito amor dizer que algumas de vocês, irmãs, podiam orar um pouquinho mais antes de se vestir. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E você deveria zelar por isso. Mas, sabe, eu não estou falando que você tem que ficar toda hora procurando aquele desespero de ouvir alguma coisa. O que nós precisamos é de um coração sensível. Um dia eu estava ensinando sobre a liderança do Espírito Santo. E no final de uma aula, um intervalo, antes de começar outra, um cara me procura e fala assim, pastor, estava aqui pensando. E eu gosto de colher essas pérolas de sabedoria. Ele falou assim, não tem gente que no reino natural é surda, que ela não ouve? Eu falei, tem. Ele falou, pois é, que Deus fala, eu não tenho dúvida. Porque Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz. Então, ele fala e era para a gente ouvir. Mas eu acho que espiritualmente eu sou surdo. Aí eu tentando segurar o riso, falei, como é que é? Ele inventou a surdez espiritual. Aí ele falou, não, porque Deus fala, mas eu não ouço, só tem uma explicação, eu que sou surdo. A hora que ele falou isso, eu estou tentando não rir, para não zombar do dilema dele. O Espírito Santo falou comigo. Não por uma voz audível, não por uma visão espetacular. Ele simplesmente me disse, pergunta para ele. Quanto tempo faz que ele já vem acordando às 3 da manhã em ponto? Eu nunca vi aquela criatura na frente, eu nunca tinha falado com ele. Mas aquele testemunho interior veio tão claro que eu sabia que era o Espírito Santo. Falei, desculpe, eu vou mudar um pouco o assunto e vou te fazer uma pergunta. Há quantas noites você já vem acordando às 3 da manhã em ponto? Ele arregalou os olhos, como é que o senhor sabe disso? Falei, há quantas noites? Ele falou, eu nem sei dizer. Está acontecendo toda noite, faz tempo. Falei, descreve o que acontece. Falou, pastor, eu tenho sono pesado, eu nunca acordo de madrugada. Eu posso tomar não sei quantos litros de água, eu não acordo nem para ir no banheiro. Mas agora eu estou acordando toda madrugada às 3. E diz 3 em ponto. Eu não acordo 2h59, eu não acordo 3 em 1. É 3 em ponto. Eu olho no relógio, é 3 em ponto. Falei, ok, o que você sente? Falei, pastor, eu sinto a vontade de orar. Eu falei, o que você faz? Falei, pastor, isso não é hora de orar, eu viro para o lado e durmo. Olhei para ele e falei, seu problema não é surdez espiritual. Seu problema é estupidez espiritual. Aí me olha como assim? Falei, criatura, tu não tem nem cara que gosta de orar. Não acorde de madrugada nunca. Agora, de uma hora para outra, você acorda todo dia no mesmo horário pontual. Não é 2h59, não é 3 em 1. Qual a probabilidade estatística dessa coincidência acontecer toda madrugada? E você não só acordar no mesmo horário, mas acordar com vontade de fazer o que você não quer, que é orar. Eu falei, não te ocorreu que Deus está te chamando para oração? Eu falei isso, ele... Sabe que o senhor falando assim... O problema não é que Deus não fala. De alguma forma, ou nós não fomos orientados a entender a simplicidade, ou exageramos na expectativa a ponto de não entender a maneira como Ele deseja nos guiar. Eu comecei a perceber ao longo da minha caminhada com Deus que nós precisamos ser sensíveis. Às vezes é o jeito que você falou com o seu cônjuge, com um dos seus filhos, com seu pai, e algo dentro de você disse, essa não é a maneira como um cristão deveria falar ou expressar o caráter de Cristo. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Então, onde é que ele fala? É uma pergunta, onde é que ele fala? No coração. Se a Bíblia diz, quando ele está falando, não é para endurecer o coração, é porque é ali que ele fala, é ali que vem a resposta. E muitas vezes, por não entender a simplicidade, nós não criamos um sistema de correspondência. Mas à medida que eu e você aprendemos a nos exercitar naquilo que vamos percebendo que Deus está falando, nós começamos a progredir na experiência. Tanto porque vamos desenvolvendo sensibilidade, vamos aprendendo por meio das experiências, mas porque demonstramos a Deus fidelidade, o que nos permite ser promovido.